Capítulo 872, Caixão Fantasmagórico de Bronze. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim. No final, a maldição da alabarda sanguinária da Grande Desolação não foi quebrada. Na opinião de Mugwang, a alabarda sanguinária da Grande Desolação já teve a maioria de sua força selada pelo reino divino de Azura, então a maior parte do poder da maldição foi reduzida. E ao longo desses anos, Li Ming derrotou inúmeros jovens heróis de elite e passou por várias provas de fogo. Ele era um jovem incomparável deste mundo e depois de acumular todo esse impulso até agora, seu destino era extremamente formidável. Além disso, ele havia treinado na cidade secular da Fênix e também herdou a linhagem da Fênix ancestral. Li Ming tinha até uma gota de sangue da escama inversa de um dragão Azure. Com todos esses fatores combinados, a vida de Li Ming era a de um imperador inigualável. Pode-se prever que, sem acidentes, Li Ming se tornaria facilmente um personagem que ultrapassaria o Reino Mar Divino, ou até mesmo reinos mais altos. Para um personagem tão absoluto, restringir uma única alabarda sanguinária da Grande Desolação da periferia do abismo do demônio eterno não deveria ser difícil. Afinal, a alabarda sanguinária da Grande Desolação só poderia ser considerada entre os mais fracos dos artefatos santos. No meio da noite, Li Ming mudou a roupa e, sem usar a máscara de Jade Mulin, entrou diretamente na matriz de transmissão e no mundo exterior. Ele não voou muito alto, mas sim perto do chão, todo o caminho até que ele estava a mais de 2.000 milhas de distância do reino dimensional do clã abandonado por Deus. Li Ming, em seguida, tirou o barco Velocidade Divina que havia sido especialmente alterado para ele e voou direto para o Mar dos Milagres. Ao longo do caminho, Li Ming escolheu cuidadosamente sua rota e evitou todas as cidades grandes. Sem perigo ou surpresa, ele logo chegou no Pântano Negro de 8.000 milhas. O Pântano Negro de 8.000 milhas era conhecido como uma terra onde as potências da destruição da vida quase certamente encontrariam a morte. Se uma potência do Reino Mar Divino entrasse, eles estariam relativamente seguros. No entanto, se eles fossem azarados, então eles poderiam perecer aqui. Li Ming era agora a pessoa mais forte abaixo do Reino Mar Divino dentro do continente da Queda do Céu. Além disso, ele tinha muitos tesouros protetores com ele. As chamas de sua vida eram potentes, seu poder defensivo era normal, e sua resistência e limite de velocidade máxima eram ambos bizarros. Em termos de capacidade de sobrevivência e de fuga, aqui no Pântano Negro de 8.000 milhas, ele não era necessariamente muito pior do que uma potência do Reino Mar Divino como Setubunã, que estava chegando ao fim de sua vida. Depois de entrar no Pântano Negro de 8.000 milhas mais uma vez, Li Ming não era mais o mesmo fraco no nível avançado do reino núcleo rotativo que era. Enfrentando os perigos aqui, ele tinha força suficiente para resistir. Além disso, Li Ming já havia entrado no Pântano Negro de 8.000 milhas uma vez e estava extremamente familiarizado com o ambiente. Sem qualquer grande perigo, ele logo chegou perto do centro do Pântano Negro de 8.000 milhas. No entanto, querer encontrar esse dragão divino não era simples. Embora este dragão divino tivesse um corpo de mais de 1.000 milhas de comprimento e emitisse um gás que cobriria o Sol e a Lua, tanto o espaço como o tempo dentro deste Pântano Negro de 8.000 milhas estavam distorcidos e havia campos de força fechados em todos os lugares. Era impossível procurar por esse dragão divino usando a percepção de alguém. Se alguém quisesse encontrá-lo, então eles só poderiam confiar em sua própria sorte. Logo, vários dias se passaram desde que Li Ming visitou o Pântano Negro de 8.000 milhas pela segunda vez, durante o qual ele encontrou muitas das estranhas e peculiares criaturas que vivem aqui. Havia criaturas semelhantes a fantasmas, criaturas de carne e osso e até criaturas que pareciam ser formadas de barro. No entanto, uma vez que sua força estava abaixo do Reino Mar Divino, elas simplesmente não eram uma ameaça para o atual Li Ming. Nesse momento, na frente de Li Ming, um monstro humanoide de 10 pés de altura apareceu. Sua pele era de uma cor verde fantasmagórica e estava densamente definida com músculos. Havia um único olho gigante que dominava sua cabeça, e ele segurava uma massa que era maior que 2 homens, agitando o vento ao acaso. Ciclope demoníaco.
Lin Ming ficou atordoado. Imediatamente lembrou o nome desse monstro. Essa criatura era um monstro arcaico e desolado que existia nos tempos antigos do continente da queda do céu, há 100.000 anos. Às vezes, era dominado pelos mestres superiores para serem suas montarias. A força desse monstro era incomparavelmente poderosa e o poder defensivo de seu corpo era comparável a um artefato de grau celestial. Seu único olho poderia liberar uma luz demoníaca que sugava toda a vitalidade e transformava o corpo em pedra. Qualquer ciclope demoníaco aleatório poderia ser classificado em qualquer lugar entre os 20 melhores do mandado do céu. Isso foi apenas porque eles tinham baixa inteligência. Caso contrário, se eles pudessem praticar métodos de cultivo, habilidades marciais e conceitos, então sua eficiência de combate poderia ser imaginada. O olho de um ciclope demoníaco era um ingrediente para a alquimia extremamente raro e precioso, e sua pele dura podia ser usada para fazer armaduras de couro de grau celestial. No entanto, eles eram simplesmente muito difíceis de lidar. Até mesmo um dos 10 melhores mestres do mandado do céu consideraria esta tarefa quase impossível e seria aconselhável evitá-los. O poder defensivo do ciclope demoníaco era muito formidável e sua vitalidade sanguínea era muito potente. Se não pudesse derrotá-lo em um curto período de tempo, então isso era uma receita para o desastre. No entanto, Lin Ming não planejou evitá-lo. Ele queria testar o poder da alabarda sanguinária da grande desolação e também imaginou os materiais preciosos que era o corpo do ciclope demoníaco. Ele poderia ficar com o olho para seu próprio uso e o resto do corpo poderia ser dado ao clã abandonado por Deus para refinarem em tesouros. Uma luz demoníaca disparou do olho do ciclope demoníaco, radiante para o coração de Lin Ming como um raio de trovão. Lin Ming pisou no roque dourado quebrando o vazio e desapareceu como uma nuvem de fumaça. No momento seguinte, ele havia chegado atrás do ciclope demoníaco. Ele segurou a alabarda sanguinária da grande desolação com as duas mãos e girou o poder dos 8 portões internos escondidos, usando o portão do limite para entrar em erupção com mais de 1 milhão de jins de força e a pesada alabarda sanguinária da grande desolação caindo como um meteoro esmagou o ombro do ciclope demoníaco. Bang! Com um som explosivo, o ombro do ciclope demoníaco foi dilacerado. Sangue e pedaços de ossos quebrados dispararam contra o vento. Como seus pés não suportaram a tremenda pressão, os dois fraturaram e se dobraram. Todo o lado direito do ciclope demoníaco se tornou carne dilacerada e todas as suas costelas foram quebradas, até mesmo seus órgãos saíram. O ciclope demoníaco, famoso por seu incrível poder defensivo, foi esmagado até a morte pela alabarda de Lin Ming. Esta alabarda é incrível! Lin Ming exclamou em voz alta. Embora ele tenha entrado em erupção com toda a sua força física, ele na verdade não usou a verdadeira essência. Aquele ataque com a alabarda fez seu braço formigar e seu sangue se agitar em seu corpo, mas, mesmo assim, ele sentiu uma sensação de satisfação, como se todas as células de seu corpo estivessem se estendendo ao mesmo tempo e absorvendo energia. Apenas movendo seu corpo, ele emitiu estalos de todas as suas articulações. Esse sentimento de felicidade era algo que a luta com o sistema de coleta de essência nunca poderia alcançar. Afinal, lutar com energia ainda dependia de forças que não eram corporais. Se as luzes da lança batessem uma na outra, não importando o quão intensa fosse a colisão, um artista marcial estaria salvo enquanto não fosse afetado pelas ondas de choque. Não era como o estilo de luta da transformação corporal, onde cada ataque liberava uma força de impacto que podia ser sentida pelo corpo. Embora eu não use mais a arte da alabarda da grande desolação usar apenas a alabarda sanguinária da grande desolação para atacar as pessoas faz dela uma ótima arma. Lin Ming pensou em voz alta. Ele estava prestes a desmembrar o cadáver do ciclope demoníaco, quando neste momento ele sentiu seu coração encolher um pouco enquanto um frio inexplicável cobria todo o seu corpo. Essa sensação de inquietação e medo fez com que ele olhasse para o horizonte. Ele só podia ver isso através das densas camadas de neblina. Havia um grupo de sombras fluorescentes cintilantes flutuando como fantasmas. Essas sombras pareciam estar flutuando lentamente, mas a verdade era que a velocidade delas havia atingido o extremo.
No começo, eram apenas pequenas luzes ao longe, mas num piscar de olhos era possível distinguir suas aparências. Eles eram 6 espíritos malignos de aparência sinistra, todos vestidos com túnicas pretas. Seus rostos eram ferozes e flutuavam como fantasmas. Suas garras demoníacas seguravam uma corrente grossa e as 6 correntes se uniam, arrastando um caixão fantasmagórico de bronze atrás deles. Este caixão fantasma era imensamente grande, com 10 pés de altura e 30 pés de comprimento. Todos os tipos de estranhos totens e místicos estavam esculpidos no caixão, e parecia pesado e aterrorizante, emitindo uma energia que fazia a alma tremer. Li Ming imediatamente sentiu um calafrio na espinha. Ele prendeu a respiração e recuou para as sombras o máximo que pôde, nem mesmo se atrevendo a se mexer. Não foi o caixão que esses 6 espíritos malignos arrastavam que o aterrorizou, mas os próprios 6 espíritos malignos deixaram Li Ming ceiar. Como os humanos praticavam um sistema de cultivo diferente, Li Ming não conseguia distinguir os cultivos desses espíritos malignos. Mas ele ainda podia sentir que todos eles o superavam por uma margem incomensurável. O próprio Li Ming já tinha uma força de combate que alcançou o auge de todos os mestres da destruição da vida. Qualquer um mais forte estaria na lendária 8ª etapa da destruição da vida ou no Reino Mar Divino. E esses 6 espíritos malignos tinham força se aproximando da de um ancião supremo humano do Reino Mar Divino. Eles provavelmente eram iguais às existências semi-imperadores da raça Fei e da raça Demônio Gigante. Essas 6 potências semi-imperadores todos se uniram para puxar um caixão fantasmagórico de bronze. Apenas o que estava no caixão fantasmagórico. Li Ming não achava que tivesse apenas um cadáver. Mesmo se fosse um cadáver, seria algum monstro demoníaco estranho, como um demônio cadavérico de 10.000 anos ou uma marionete de cadáver. E o mais provável era que o que quer que tivesse dentro daquele caixão fantasmagórico de bronze fosse uma existência da mesma raça daqueles 6 espíritos malignos com túnicas pretas. E sua força deveria ser inimaginável. O Pântano Negro de 8.000 milhas era conhecido como uma terra que os artistas marciais da destruição da vida considerariam perigosa, mas um ancião supremo do Reino Mar Divino não teria um perigo muito grande. Assim, a misteriosa existência dentro daquele caixão fantasmagórico de bronze não deveria pertencer ao Pântano Negro de 8.000 milhas. Caso contrário, se uma potência do Reino Mar Divino comum a encontrasse, eles estariam mais que mortos. Isso significa que era algo que veio do verdadeiro Mar dos Milagres. Quando esse pensamento passou por sua mente de repente, os batimentos cardíacos de Li Ming quase pararam. Neste momento, ele estava muito claro que, se o monstro naquele caixão fantasmagórico de bronze tivesse um menor interesse nele, ele certamente morreria aqui. O caixão fantasmagórico de bronze era extremamente rápido. Levou apenas o tempo de algumas respirações para viajar várias centenas de milhas de distância. No entanto, para Li Ming, o tempo de cada respiração era tão longo quanto um ano. O caixão fantasmagórico voou para longe, flutuando sobre a cabeça de Li Ming antes de desaparecer sem deixar vestígios. As infinitas nuvens escuras no horizonte não tinham o menor indício de luz, como se uma escuridão total tivesse caído sobre todo o Pântano Negro de 8.000 milhas. Eles saíram. Li Ming sentiu as costas e as palmas das mãos molhadas de suor frio. Ele sabia que, se aquela existência misteriosa no caixão tivesse investigado as áreas próximas, não havia como ele se esconder. Era possível que estivesse dormindo, ou pode ter sido porque a primeira etapa da destruição da vida de Li Ming era baixo demais para despertar seu interesse. Mas não importava o motivo, ele acabou de passar por uma grande calamidade. Apenas o que foi isso, limpando seu suor frio, Li Ming ainda estava abalado pelo choque em alarme. Inicialmente ele planejava explorar o Pântano Negro de 8.000 milhas, mas agora parecia prudente obter os cristais da serpente marinha e sair daqui o mais rápido possível. Contra uma potência daquele nível, ele não acreditava que pudesse resistir nem por um instante. Li Ming guardou o cadáver do ciclope demoníaco apressadamente e partiu imediatamente. Ele exibiu sua técnica de movimento e correu para a direção oposta do caixão fantasmagórico de bronze, voando rapidamente à frente.
No entanto, antes mesmo do tempo de uma vara de incenso passar, ele imediatamente parou bruscamente. Sua respiração ficou presa na garganta e um arrepio percorreu sua espinha. Na frente dele havia um rio amarelo escuro, encardido onde grandes ondas subia, emitindo uma energia infinita e mortal. O rio